Escuta audiolivres, literatura, corpo e acessibilidade. Um projeto do Centro de Formação em Artes da UFSB. Apoio: PROCIS, Pró-Reitoria de Sustentabilidade e Integração Social. Maria Lacerda de Moura. A mulher é uma degenerada. Terceira edição, Civilização Brasileira Editora, 1932, Rio de Janeiro. A Carlos Moura. A primeira e a segunda edição deste livro te são dedicadas, meu grande amigo. Também a terceira. As condições de nossa vida conjugal modificaram-se totalmente. Somos hoje apenas dois grandes e verdadeiros amigos. Somos apenas dois bons irmãos, absolutamente solidários em todas as contingências da existência trabalhosa e cheia de surpresas para as quais nem sempre estivemos preparados. Entretanto, somos hoje mais amigos que ontem. A tua dedicação para comigo é notabilíssima e muita vez me tem comovido profundamente. Quero apresentá-lo ao meu público como uma homenagem do meu coração ao teu coração generoso e forte, a tua alma estoica. Que exemplo teu, meu nobre amigo! Esse é meu verbo de fraternidade. Toda gente sabe avaliar o poder, a influência benéfica exercida por uma mulher pura e de talento, num círculo proporcional ao seu exemplo, aos seus predicados. Alargar ainda mais essa influência, esparzir centelhas dentro de outros corações para a alegria de viver a vida intensa e útil e deixar, por onde passar, um traço de luz a iluminar outras sendas e outros corações, é a tarefa desses espíritos de eleição. Quem sente a dor universal deseja extravasar a alegria íntima de fazer algo em prol desse sonho do bem pelo amor do bem, idealizando um mundo melhor, vida mais pura, sociedade menos egoísta e mais equitativa. Fazer educadoras conscientes desse sacerdócio, renascê-las de si mesmas, revivê-las num sonho maior e quase inacessível, seria trazer o céu à terra num alvorecer de outros sonhos para o amanhecer de novos ideais. Como conseguir educar essas futuras mães espirituais, se tudo é preconceito na sociedade atual, se tudo é repetição de princípios já envelhecidos pela ação do tempo, pela evolução implacável na destruição de tradições empíricas, na substituição de fórmulas carregadas pelo vulgo como cadáveres ancestrais? Como educá-las? Quantas coisas repetem as mães e as professoras inconscientes de que servem de esteio forte na conservação da própria escravidão? É preciso abrir os olhos da mulher, embora mesmo ela nos queira mal por isso, vendo em nós intelectuais, talvez, perigosas concorrentes, generosa, confiante, ela se deixa levar pelo mais forte e a razão do mais forte é, ainda, a que predomina. Diz bem Henriette Roland Host, abre aspas, a democracia burguesa realizou ou está em vias de realizar a igualdade política e jurídica dos dois sexos, porém ela não pôde acabar ainda com a escravidão doméstica da mulher, para a qual vai cerrando os grandes horizontes, perpetuando nela as ideias estreitas, as tradições seculares e mantendo seu estado de inferioridade vis-à-vis do homem e entravando o livre desenvolvimento de suas faculdades. Fecha aspas. La Humanité, 10 de abril, 1921. De que vale a igualdade de direitos jurídicos e políticos para meia dúzia de privilegiadas tiradas da própria casta dominante se a maioria feminina continua vegetando na miséria da escravidão milenar?
É preciso sonhar mais alto ainda e abranger todo o mundo feminino no mesmo laço de igualdade social, no mesmo beijo de solidariedade humana, no mesmo anseio para a fraternidade universal. Enquanto houver uma só pária, enquanto houver uma mulher sacrificada, enquanto houver crianças famintas, mulheres escravas do salário, nós, idealistas, não temos senão um dever de pensar, de sonhar, de agir para o advento de outra sociedade, em busca de outros sonhos para a vida maior. Tantas vozes generosas na aridez das sementeiras, como lenitivo à dor universal. Essas vozes germinarão em novos rebentos, alimentarão os embriões de outras formas sociais, quiçá distribuidoras de mais justiça. Trata-se não da filantropia de um dia, sim da renovação social para uma sociedade donde se excluirá a caridade humilhante, que a solidariedade entre irmãos afasta o gesto de proteção. Sem arrancar a alma feminina desse sectarismo ferrenho que faz dela um balão cativo oscilando apenas aos vais e vens das opiniões alheias, sem educá-la para a vida, sem fazer dela criatura consciente em vez de joguete das forças do passado reacionário, impossível pensar na sociedade nova. A escravidão feminina atravessou todas as gerações, repercutiu em todas as civilizações, percorreu as cidades antigas e modernas. Eis a razão, porque antropologistas nos consideram como não tendo representado papel algum na evolução social. Se o representamos, foi por intuição, inconscientemente. Muito longe estivemos sempre de nossa missão social. A história registra maior número de mulheres fatais ao destino dos povos do que as capazes de elevar os reinos e as nações no ideal consciente. As outras, as heroínas, as estoicas, conservaram o seu anonimato e muito mais teriam contribuído para a elevação moral da sociedade se o preconceito e a escravidão, os códigos e a timidez ancestral, o adinamismo, o egoísmo masculino não as privasse de agir, de trabalhar desassombradamente. O medo, a resignação passiva, a subserviência de escrava foram sempre as armas do seu escudo. E com esse escudo, quem já venceu na vida? A causa da mulher é como a causa das párias de todas as civilizações. É causa internacional. Vencerá quando o ódio de raça, de preconceito, de superstição nacionalista ruir por terra com o estrondo das derrocadas a golpes de audácia e dos camartelos fecundos, avassaladores e fortes. O trabalho feminino tem sido até aqui todo dispersivo. A própria beneficência tem esse caráter. A solução não é a caridade humilhante ou a filantropia, mesmo a mais altruísta, e sim a evolução, o desenvolvimento do cérebro feminino para a compreensão do papel individual à mulher destinado na multiplicação do bem-estar. A religião não solucionou o problema, a política, muito menos. As guerras mentiram-nos barbaramente, a beneficência é uma gota d'água no oceano da vida, no vácuo imenso das dores morais, das misérias físicas. Falta, portanto, a larga compreensão das questões sociais para a solução mais alta. É necessário empunhar o archote do incêndio formidável, destruir as velharias inúteis, extirpar do inconsciente coletivo a influência ancestral dos prejuízos, substituí-los por hábitos novos e enriquecidos de experiências, como é preciso empunhar o estandarte da paz, pregando a dedicação nos momentos decisivos, no virar das páginas do inexorável livro das causalidades. Passou o tempo da beneficência caridosa. A mulher precisa aprender mais para agir melhor. A equidade está acima da caridade.
Não podemos passar por uma mulher do povo quase selvagem na sua ignorância, sem lhe lançar um olhar de fraternidade, clamando a incúria, protestando contra o egoísmo dos povos das nações. E a iniquidade social é chaga aberta dentro do seio imenso da terra. E enquanto na terra houver um só escravo, não temos o direito de descansar os sonhos de equidade. Todos os oprimidos nasceram de ventres femininos, sufocados os corações num lampejo de dores e bênçãos. Para cada criança surgida na sociedade temos um dever a cumprir. E a criatura nasce, com direito à luz da vida, à aurora do pensamento, ao beijo do amor. Cada coração feminino deve ser uma creche imensa para conter a humanidade e para agasalhar todos os ventres fecundos. Cada alma de mulher deve ser uma infinita maternidade. A terra arde num braseiro. É preciso um vendaval de esperanças e um latego de sonhos para varrer das consciências os vendilhões da fraternidade. Toda a humanidade passa pelo berço, e quem embala o berço, quem canta as primeiras cantigas do adormecer, quem acorda as crianças para os arrebóis das primeiras alvoradas da alma, é a mulher. Quem devassa o coração do adolescente e faz lá dentro nascer a angústia ou a alegria de amar, é a mulher. Quem acompanha de mais perto o homem na idade viril, levando-o aos páramos iluminados dos sonhos, ou aos abismos do vício e da degradação, ou, ainda, quem pode adormecer na indiferença da mediocridade? É a mulher. É preciso, pois, elevá-la a alturas inconcebíveis, dar-lhe coragem, estimulá-la ante a responsabilidade dessa missão de beleza, missão regeneradora, fazer dela o novo evangelho da redenção, pronta para o sacrifício de si mesma em busca de novas esperanças, para o conforto, para a força moral dessa corte de idealistas da cidade futura. Paz, beleza e bem-estar para todos deve ser a nossa divisa. Esse é o meu verbo de fraternidade. A mulher é uma degenerada. É uma espécie de reflexão, e como não tenho autoridade dos cientistas senão as minhas leituras e as observações de cada dia, preciso apoiar-me nos cientistas. Não roubo. Não faço como aqueles que não citam por quanto copiam. Não sigo o exemplo numeroso dos tais cientistas que nos dão como se fossem de primeira mão teses muitíssimo nossas conhecidas. Reivindico os meus direitos. O que é meu é muito meu. A mulher é uma degenerada. Miguel Bombarda, o conhecido psiquiatra, em o livro A Epilepsia e as Pseudoepilepsias, lançou sobre a mulher este anatema. A mulher é uma degenerada. E considera ridículo qualquer esforço em prol da independência da mulher e sua elevação até o homem. Abre aspas. O mal não seria grande, diz ele, se apenas se tratasse de algumas dezenas de degeneradas mais carregadas que assim esterilizadas inutilizariam um elemento de degenerescência da espécie. Mas a propaganda, como as necessidades da existência, arrasta cada vez maior número de mulheres, mais um elemento de desfalque na população porque pela maior parte se esterilizam e, o que é pior, mais um elemento para que se ateie o incêndio da degenerescência. Os excessos e as fadigas intelectuais como que vêm dobrar o papel do homem na sua ação degeneradora. É muito do interesse das raças e da pureza combater a todo o transe a invasão das sociedades por esses modernos bárbaros do homem tão queridos. É necessário uma contrapropaganda como uma defesa das posições tomadas,
Toda a tolerância nesse campo é um erro que nossos filhos terão de pagar. Fecha aspas. Estudaremos por parte a teoria de Bombarda. Teoria aceita por uma facção considerável da sociedade. Combatê-la-emos com as forças de que dispomos, aurida da própria ciência de que se faz apóstolo um representante direto do antifeminismo. Considera ridículo qualquer esforço em prol da elevação da mulher até o homem. De que elevação se trata? O que se vê hoje é uma mediocridade alarmante por parte do sexo alto. Nenhum vislumbre de mentalidade, coisa alguma que provoque desejo de imitação. Pelo contrário. E se a mentalidade masculina normal, comum, tivesse algo de consciente, certamente a mulher não estaria tão ignorante e tão atrasada. Pelo lado moral? Ainda discutindo a inteligência, tenho ouvido homens de valor real, convictos de que a mulher, pelo menos a mulher brasileira, é sempre mais inteligente que o homem brasileiro. E ainda que nunca tivesse ouvido essa opinião insuspeita, estou há muito convencidíssima pelas minhas observações de que a mulher brasileira é muito mais inteligente que o homem brasileiro. O que ela é comodista. Tira partido de sua situação e emprega astúcia, a única arma que deixaram para a defesa própria. É preguiçosa. Instala-se como pode. Quando se trata de cortar o cabelo à la garçom, não como medida higiênica, porém em obediência a um preceito de moda, quando se trata de se mascarar e ir com o marido aos cabarés elegantes, quando é hora de tomar champanhe nos réveillões dos hotéis chiques e ser camarada nas pândegas de concursos de pernas. Quando se trata de sair só, aí ela quer ser independente, feminista, livre, mas se é preciso lutar pela vida, arranjar um emprego para ganhar do seu sustento, ou sacrificar a moda, ou os seus caprichos, então ela se encosta a uma muleta e prefere ser protegida e harmoniza tudo. É independente quando lhe convém e é submissa e finge ternura quando julga necessário. E as da alta sociedade vivem entre ele e o outro, distribuindo carícias e pondo em jogo as suas virtudes de dedicação, de sensibilidade. E esses homens, de quem nos sentimos invejosas, a cuja mentalidade nunca poderíamos atingir, eles também sabem harmonizar todas essas situações, embora aos tapas, entre taças de champanhe ou nos cabarés, acompanhados ou não de suas sempre virtuosas consortes. Degenerescência. Bombarda fala tanto em degenerescência, mas quem se degenera ou quem mais degenera a decência? A meia dúzia de feministas moderníssimas, isso é coisa de outro dia. Ou os milhões de homens que usam e abusam do álcool, da morfina, da cocaína, do ópio e de vícios inconfessáveis. O feminismo nasceu ontem, criado pelas necessidades de defesa dentro da sociedade capitalista, e é de hoje que as sociedades vêm se degenerando? Em Roma ainda não havia feminismo. E por que se corromperam e se degeneraram as civilizações romanas? E a sífilis? Não foi inventada pelo feminismo nem nos tempos modernos das reivindicações femininas, e os números de cérebros masculinos por ela atacados são de tal altura que vale a pena procurar alcançar? E esses homens, gozadores, falam de excessos e fadigas intelectuais, ou antes, de excessos e fadigas de outro gênero, e as quais degeneram mais rapidamente?
Se o excesso é sempre prejudicial, convenhamos que os trabalhos intelectuais, se por um lado trazem fadiga ao organismo, por outro exaltam as energias latentes e daí nos vêm forças novas, restauradoras, que se põem em ação, senão quanto à vida interior, e não estão adormecidas, se os excessos são provenientes dos bailes, dos divertimentos comuns, dos cabarés, das sensações do jogo ou de quaisquer vísceras. Esterilidade. Ainda mais, falam só na esterilidade feminina, no entanto a medicina discorre sobre a esterilidade masculina. Há mulheres que só têm filhos no segundo matrimônio, mas convencionou-se que umas tantas coisas são naturais para a mulher e deprimentes para o homem. E daí uma série de absurdos e prejuízos acobertados não só pelo homem, mas até protegidos pela inocência ou pela submissão e inconsciência da mulher. E o assunto é desviado, como impróprio, descômodo, mesmo porque os homens se encrespam e se sentem ofendidos na sua dignidade. Bombarda considera a instrução feminina, a emancipação da mulher como poderosa força de degenerescência, como elemento de esterilidade. Comecemos pelo meu caso, uma vez que me chamaram de líder da emancipação feminina no Brasil. De fato e infelizmente, não tenho filhos, mas minha mãe, que não estudou, teve apenas 2 filhas. Quanto a mim, casei-me aos 17 anos. Antes, estudei o que toda a gente sabe para não ficar analfabeta. As minhas colegas da Escola Normal de Barbacena estão por aí abarrotadas de filhos. Tipos autênticos de criadeiras, de mulheres de família. Minha irmã teve 5 e 3 prematuros. Toda essa desinteressante exposição tem por fim provar que não foi a instrução primária, o diploma de normalista que me fez estéril. Está claro. Casada durante 10 anos, levei a vida que toda recém-casada leva. Bordando, cosendo, pintando ornamentos de casa, tocando piano, passeando, conversando inutilmente, dormindo bem, comendo melhor, lendo romancinhos, gozando saúde relativa e sem ter filhos. Há apenas 10 anos, 1924, que leio seriamente, e dentro desse período data de 6 anos para cá, a minha vida de escritora, de propagandista da emancipação feminina. Podemos atribuir a essa atividade de hoje a minha esterilidade de 10 anos atrás? Isso seria mais do que infantilidade, seria má fé. E por que me não vieram os filhos antes de me dedicar a uma vida mais consciente e mais útil? A mulher hotentote, dizem os antropologistas, em média, tem apenas 3 filhos ou 4, de sorte que é comum ela ter 1, 2 ou nenhum. Será extraordinária a vida de pensamento da hotentote que lhe vai provocando a esterilidade? A ordem inversa. A mulher alemã é muito fecunda e é instruída. As causas são outras, e o pior cego é aquele que não quer ver. Depois, se a mulher veio ao mundo só para dar filhos, que incoerência é essa da natureza fazendo a esterilidade na mulher quando é coisa tão excepcional nos animais? Não se trata de uma degenerescência, de excessos ou de outra coisa que poderiam ser evitadas ou desviadas, porquanto a esterilidade feminina existiu em todos os tempos. Na Bíblia o verificamos a cada passo. Logo, não é resultado da civilização moderna com seus desregramentos. Mas tudo isso tende a materializar demais a vida. A sede da verdade nos faz conscientes.
a ânsia de sonhos e de ideais nos coloca em condições de adotar os deuses que vivem no mundo interior das nossas visões superiores. E se o homem voa além do macho, até o incognoscível, por que há de a mulher se conservar exclusivamente, eternamente, inevitavelmente acorrentada ao papel de fêmea? É mais uma prova da brutalidade, do sensualismo, do egoísmo masculino. O homem quer ir longe nas suas especulações científicas, filosóficas, artísticas, mas quando descer ao mundo, precisa encontrar o derivativo materializado, concretizado, para a satisfação da sua natureza inferior. Assim, goza na sua mentalidade e goza no instinto. Para a mulher, restam apenas a inconsciência, a fraqueza sem defesa, a maternidade com o seu cortejo de dores e amarguras e o jugo masculino. E vai tudo muito bem. E ai daquela que protesta. Ai daquela que tem coragem de dizer algo fora das normas estabelecidas. No mínimo, leu e não assimilou, não digeriu, juntou palavras desconexas, tem desespero de causa e etc. Por isso, comumente me chamam de senhorita e protesto sempre. Sou casada e posso falar em nome das solteiras. Não é desespero de causa. Nem sou velha, nem passei a vida em brancas nuvens, como já supuseram. Não trato de mim, reivindico os direitos do meu sexo, de todas as mulheres. Além de tudo, o ter filhos não deve, não pode impedir de pensar. Não são coisas incompatíveis. Pelo contrário, é preciso é imprescindível para o próprio benefício dos indivíduos, considerados mesmos no seu organismo animal, que as duas ideias se harmonizem. Chegamos à conclusão seguinte: se a Hotentote selvagem não tem mais de 4 filhos e é comumente estéril, ou se tem apenas 1 ou 2 filhos, está visto que a mulher civilizada não pode atribuir sua esterilidade à instrução rudimentar que recebe. Quando tem vontade forte para arrostar contra a avalanche da reação antifeminista. O que faz a mulher civilizada estéril é a ânsia de gozo e a luta pela vida, é o luxo e a ambição dos salões e o comodismo dos homens e das mulheres sem mentalidade, sem consciência. É o mercantilismo dos contrabandistas da saúde, desses médicos comerciantes e também libertinos. É a ânsia de satisfações materiais, seja ao preço do assassínio dos próprios filhos indefesos, crime maior do que o assassínio de homens que se podem defender. Marido, mulher e médico e enfermeiros, cúmplices nesses atentados de todos os instantes. E por que a sociedade anatematiza a maternidade livre? Quantas grandes almas femininas, por este mundo afora, desejam ardentemente o filho, não desejando absolutamente o marido. E essas justamente são as chamadas emancipadas, as inteligentes, as de caráter, as que não se sujeitam ao julgo do senhor medíocre e presunçoso, muito abaixo delas. Entretanto, sujeitar-se-iam gostosamente ao julgo da maternidade absorvente. É ao caráter feminino que atacam. É ao combate à rebeldia e à superioridade moral, à submissão, ao anseio de liberdade e amor, na mais ampla significação da palavra. Das raças e da sua pureza. Quanto a ser do interesse das raças e da sua pureza o combater-nos, é outra ingenuidade. Vejamos o que se pode saber a respeito da tão decantada pureza das raças. As teorias das raças apoiam-se no índice cefálico, nas diferenças craniológicas, cor da pele, estatura, cabelos, etc., etc., sem base justificada porquanto tudo é falho. O assunto
merece grande expansão. Não cabe nos limites de umas páginas. Sintetizaremos. Quero apenas justificar as minhas palavras de protesto à expressão de Bombarda. A antropologia é uma ciência mal definida e sujeita a toda sorte de erros, diz Finot. Comecemos por um exemplo. O índice cefálico dos gregos modernos é de 76 a 81. Eles não podem fornecer grandes homens. Os antigos gregos tinham o índice de 76. As contradições são flagrantes. Aristóteles dizia que o homem chega a ser mais inteligente que os outros animais porque sua cabeça tem dimensões relativamente pequenas. Os antropologistas das raças querem a proporção entre a grandeza da cabeça e a grandeza da inteligência. Parchap e Broca contestam que a imbecilidade e a idiotia correspondam à pequenez determinada da cabeça. Parchap, em medidas comparadas sobre 50 cabeças de homens de inteligência normal, encontrou 7 de dimensões inferiores à do imbecil observado, enquanto 13 dentre eles acusavam dimensões muito pouco superiores. A cabeça de mulher inteligente foi encontrada, pelo mesmo professor, com as dimensões da cabeça de um idiota. E Parchap é de opinião que a inteligência pode manifestar-se normal numa cabeça de volume inferior, igual ou apenas superior ao volume das cabeças de idiotas. Para ele, nunca a inteligência é proporcional ao volume da cabeça. Na coleção de imbecis de Parchap, aquele cuja cabeça menor não tinha senão 460 milímetros de circunferência horizontal. Era o mais inteligente do grupo. Era o único que falava e conhecia o valor do dinheiro. Sergi acha que depois da medida do índice, tal crânio que devia ser dolicocéfalo pôde ser braquiocéfalo e vice-versa. E o crânio vai segundo a constituição física e as deformações cranianas como estética para alguns povos. Também se modificam as formas do crânio por efeito da alimentação, tanto no homem como nos animais. Manouvrier acha difícil fazer corresponder as variações do crânio às variações da inteligência e diz, abre aspas, é um puro desvario querer fazer da variação do índice cefálico um tipo de frenologia das raças, pois nenhum fato biológico a justifica. Contrariamente, as variações do índice cefálico são das mais insignificantes do ponto de vista fisiológico. Na branquicefalia, o crânio ganha em largura o que perde em comprimento. Fecha aspas. Dolicocéfalos e branquicéfalos. O tipo ideal dos antropologistas das raças é o dolicocéfalo. Pois bem, esse tipo é encontrado frequentemente entre selvagens e povos primitivos. Finot cita cifras e mais cifras em favor desse caso. Com relação ao peso do cérebro, conclui com um exemplo: um gato e um leão. No gato, a proporção do peso do cérebro com o corpo é de 1 para 106. No leão, é de 1 para 546. E o gato é então 5 vezes mais inteligente que o leão? Então daí se conclui, mais o animal é pequeno, mais vantajosa se mostra a proporção do cérebro com o corpo. Que os animais pequenos são relativamente mais inteligentes que os animais grandes? Broca acha ridícula a pretensão de se querer fazer depender o grau de inteligência das dimensões e, por consequência, das formas da cabeça. A essas mesmas conclusões chegaram Lacassagne, Cliquet, Ferry, Vitalis, Galton, Van e etc. Nystrom chegou aos mesmos resultados, isto é, a conclusões opostas às dos pregadores das teorias dos delicocéfalos superiores. Finot sai às normas estabelecidas pelos antropologistas das raças, dizendo: a forma arredondada, braquicefalia igual cabeça achatada, apresentando esta vantagem que ela pode, no menor espaço conter relativamente mais massa cerebral, o futuro pertence aos crânios largos, aos braquicéfalos. Enquanto isso, Amon, sábio alemão, aconselha o álcool,
o deboche, toda sorte de vícios. Por aí a disposição dos inferiores à cachaça, o desregramento, provocar rapidamente a sua degenerescência para fazê-los desaparecer. Os inferiores, para ele, são braquicéfalos. E Kant, Laplace, Voltaire eram braquicéfalos. O professor Langer, austríaco anatomista notável, acha que a modificação da estrutura cranológica não depende apenas do trabalho intelectual, e sim também do nosso aparelho de mastigação depende a forma do crânio. Com relação à cubagem, muito se poderia citar. Morton, nessas experiências, tirou a conclusão de que os negros da África e da Oceania seriam muito superiores aos americanos. O peso depende da estrutura e da idade do sexo. E segundo Finot, abre aspas, nenhuma das teorias baseadas sobre esse fator, craniologia, pode resistir, nesse ponto de vista, peso do cérebro, à mais ligeira crítica. O mais interessante é o seguinte: quando acordamos, o peso do cérebro diminui sensivelmente. A partir do 45º ano, o cérebro começa a diminuir. Aos 90 anos de idade, perdeu até 120 gramas nos homens e menos de 90 nas mulheres. Cálculos de Broca, Topinard e etc. O peso do cérebro também aumenta com o exercício e diminui na ausência de qualquer trabalho intelectual. Fecha aspas. E está aí uma lei antropologista com a qual todos os antropologistas concordam e que põe em dúvida as suas próprias teorias, provando que acima da matéria, com a qual forjam e deduzem leis e teorias, há outras leis e outras forças desconhecidas à ciência oficial, forças e leis e energias muito acima dessa ciência presunçosa, desafiadoras das suas deduções levianas, servindo a interesses próprios e opiniões pessoais e apaixonadas. Se à medida que envelhecemos o peso do encéfalo diminui de maneira sensível, e se a inteligência é proporcional ao peso do encéfalo, também a inteligência deveria diminuir sensivelmente depois dos 45 anos no homem e antes dessa idade na mulher. Isso não se dá. Exemplos e exemplos a centenas poderiam servir para o caso. Limito-me ao exemplo clássico. Rousseau. Depois dos 45 anos, o homem produz muito e com toda a pujança da inteligência. Alguns começam aí sua carreira. E, quanto à mulher, é a opinião do célebre antifeminista e antropologista justamente o contrário. Ela só poderá ser alguma coisa depois que entrar na velhice. Que contradição! A proporção da perda de peso do cérebro entre o homem e a mulher também dá margem a muita dedução interessante. E como é que o peso do encéfalo, depois de certa idade, diminui na ausência de qualquer trabalho intelectual? De que vale, então, o peso do encéfalo? E nas experiências, ou na medida, ou no peso do encéfalo, têm sido observadas essas leis, têm sido observadas seriamente, sem ideia preconcebida, as idades dos indivíduos, homens e mulheres. Tem sido feito um cálculo proporcional dessa perda? Se depois dos 45 anos vai diminuindo sensivelmente e com ele, por consequência lógica, deve diminuir a inteligência, em ordem inversa, o peso do cérebro crescendo, a inteligência cresce. Como é que a idade de ouro do homem vai bem mais longe e como é que os intelectuais, os sábios, os pensadores chegam a idades avançadíssimas às vezes, com todas as faculdades e sentidos vivos e penetrantes, mais do que o homem comum, e produzindo ardorosamente? Está claro que aos 90 anos houve um salto formidável de retrocesso, mas não só no cérebro, em todo o organismo. E em ciência não há exceções. A exceção é prova da existência de uma lei desconhecida. Seria preciso estudassem crânios e encéfalos de medíocres, de anormais, de pensadores e artistas. Depois disso, chegaríamos à conclusão satisfatória? Certa estou de que ainda não.
Há leis desconhecidas para nós, imbuídos de uma ciência falha, pretensiosa. Continuemos o nosso raciocínio. Os selvagens de ontem podem facilmente se tornar os civilizados de amanhã. E no espaço de 150 anos, nos dirá Reclus, o negro ultrapassou 1/4 da distância que o separa dos brancos. E Fanon nos diz ainda: se nós dizemos europeu, isso nada mais é uma maneira de falar. Trata-se do crânio civilizado, que se distingue do crânio dos povos não civilizados, que se distingue do crânio dos povos sem civilização e privados do exercício cerebral que esta impõe. Se assim é, que é que impede a mulher infantil de hoje de pensar amanhã? Há provas de que os europeus são descendentes de negros da África em tempos imemoriais. Assim pensam Sergi, Breton, Vergniaud, Menton, Albert Gaudry, Pitard, etc. Sob o ponto de vista fisiológico, não há raças. Observam ainda: a vida sexual, a fecundidade, o período de gestação são sempre os mesmos em toda parte, entre todas as criaturas humanas. Entre os animais, não é assim. Também para Buffon, raça não é senão uma variedade criada e fixada pelas influências climáticas, a alimentação e os costumes. Outra coisa interessante observada pelos antropologistas: as medidas craniológicas dos judeus austríacos correspondem às dos homens intelectuais dos Estados Unidos. As medidas dos judeus do Cáucaso correspondem às dos habitantes do meio-dia da Rússia. Questão de ocupação. Os primeiros são usuários, calculistas, economistas, negociantes, advogados, médicos. Os últimos trabalham mais materialmente, em agricultura e etc. Ainda mais, a cor da pele correspondem ao calor, à alimentação, à umidade atmosférica, à abundância ou falta de florestas, à latitude. Os abissismos são diferentes nos montes ou nas planícies. Os árabes da Meca não são os mesmos árabes Imém, do sul de Damasco ou da Núbia. Nos climas amenos são claros, em Meca são amarelos escuros e perdem os traços característicos dos beduínos. Em Imém tem o perfil clássico dos gregos, em Damasco são mais baixos e de cabelos abundantes, na Núbia são negros. Observações de Squerray de Luthier, citadas por Fanon. Abre aspas. A pigmentação da pele parece com condicionamento ou defesa à ação dos raios químicos ou ativos do sol, muito lesivos à substância viva, de onde a maior irradiação solar corresponde a mais forte pigmentação. Fecha aspas. Impossível citar tantas observações contra a antropologia das raças. Vejamos, por último, o que nos diz Oliveira Martins em sua Antropologia. Broca achou entre os crânios da vala comum e dos cemitérios dos ricos em Paris diferenças de capacidade mais graves do que em raças antropologicamente bem distintas. Inferir-se-ia daí que em Paris coabitam duas raças naturais, a dos pobres e a dos ricos. Não são apenas desgraçadamente duas raças sociais. Fecha aspas. Isso basta para conhecer a opinião de Oliveira Martins. Se assim é, não há também raças puras. Gustave Le Bon contesta a existência das raças puras. Abre aspas. Nos povos civilizados não há já raças naturais, apenas raças artificiais criadas pelas condições históricas. E Colajani diz, abre aspas, a superioridade e a inferioridade das raças depende do momento em que se as observam. Fecha aspas. E se antropologistas põem por terça a possibilidade ou o mito da raça ariana ou da descendência ariana dos europeus, toda a teoria das raças tomba, é claro. Abre aspas. Esses povos arianos nunca existiram na forma de um povo primitivo, mas esculpidamente como uma invenção dos cientistas de gabinete. Hartmann. Toda a teoria das raças é, pois, saída dos gabinetes dos sábios teóricos, descendência dos celtas, dos gauleses, dos germanos. Tudo isso é problemático.
Bem, se não há raças, não há homens voltados eternamente à inferioridade. É questão de desenvolvimento de civilização. Tem razão, Finot, abre aspas, um cientista que se atreve a pronunciar um veredito de barbárie em perpetuidade contra um povo, seja o que for, merece ser recebido com gargalhada. Fecha aspas. Neste caso, a mulher não está voltada perpetuamente à inferioridade intelectual, a menos que constitua uma raça à parte. O que há é o seguinte, abre aspas, se o europeu de hoje exclui as mulheres de tantas carreiras úteis, sob o pretexto de que a natureza não é feita para elas, essa lógica se assemelha à máxima da escravidão, muito conhecida, que se recusa à pesclave ou ao povo, geralmente a capacidade de ser entregue e, portanto, a liberdade no interesse do opressor. Fecha aspas. Buchner. Como pode a ciência pré-julgar fenômenos dessa ordem e, consequentemente, as suas leis? O que está provado é que a atividade desenvolve o órgão e a biologia nos diz da atrofia dos mesmos órgãos pela inatividade. Modifica-se a causa e o efeito será alterado. Todas as grandes e poderosas civilizações nasceram da barbárie, de grupamentos e até de ínfimos gregários da selvageria primitiva. O que se diz da mulher se deveria dizer da maioria dos homens, da massa, da incapacidade mental dos vulgares, dos medíocres, dos ignorantes. O homem herdou a tendência autoritária enquanto cultivou a submissão feminina. Continua a ser o senhor, o superior, o protetor, e quer conservar o servilismo, a inferioridade, a dependência da protegida. O que há é o interesse masculino e o comodismo, a preguiça da mulher e a sua ignorância e servilismo cultivados calculadamente através de milênios. Só o óvulo se salva no grande desastre. Passemos a outro ponto do livro de Bombarda. Abre aspas. A degenerescência da mulher é parcial. O organismo inteiro é uma decadência. Só o óvulo se salva no grande desastre. Fecha aspas. É possível isso? Respondam-me os cientistas de boa fé. É decadência ou não chegou ao pleno desenvolvimento? A natureza errou em metade do gênero humano fazendo uma lei dessa monstruosidade? Erro benéfico na criação de duas metades que se complementam, indispensáveis uma à outra para a vida do sentimento e para a multiplicação da espécie. Um erro desses é o que podemos chamar de lei natural, lei biológica, dois indivíduos diferentes essencialmente sob o ponto de vista fisiológico e psicológico, para a harmonia social, para a criação de um terceiro que terá de procurar a sua metade, e assim sucessivamente. Continua Bombarda. Abre aspas. Não é preciso conhecer muito a fundo os fatos embriológicos para se saber que a sexualidade feminina simplesmente representa uma suspensão do desenvolvimento. Isso bastaria para caracterizar o teratológico de monstruoso o organismo da mulher. Fecha aspas. O que o psiquiatra chama de teratológico é o que constitui outra lei biológica na formação do indivíduo encarregado de trazer o filho no seio. A superioridade biológica e fisiológica da mulher. Vou argumentar com a obra do Dr. Alexandre Roster, citada no livro Ève réhabilitée de Claire Galichon. Feminina superior, 1906. Eis o fragmento. Abre aspas. A superioridade do sexo feminino é tanto biológica quanto fisiológica, potência dinâmica, isto é, a força que um organismo pode desenvolver no feto feminino e o seu enorme valor.
A célula bem nutrida, exuberante, com matéria nutritiva, pronta para se partir em duas, apresenta-nos o ovo maduro, o elemento feminino, em sua essência completa e em seu valor absoluto. Fecha aspas. Por outro lado, a célula miserável, faminta, preocupada, mal revestida com a membrana, com poucos traços de grânulos nutritivos, impróprios para o desenvolvimento por si mesma, nos designa em suas formas ágeis o esperma, elemento masculino. A essa contestação deve-se acrescentar que o embrião feminino, em suas primeiras fases de desenvolvimento ovular, é superior ao masculino. Percebe que, além de ser mais rico em matéria nutritiva, requer para sua nutrição uma maior quantidade de tecido plástico e fixa essa superioridade no período menstrual. E como se isso não bastasse, a natureza confere à fêmea como herança qualidades latentes que a tornam o centro das atrações, capaz de atrair o homem em suas funções reprodutivas determinantes. A mulher representa o tipo e o homem a variedade. Uma vez formado o indivíduo, o macho possui mamas que o aproximam da fêmea, mas no restante das características do esqueleto e de sua epiderme, ele lembra o bruto. A pelve, que nas fêmeas tem um tipo especial, assemelha-se nos macacos à pelve. A superfície do corpo, mais ou menos completamente coberta de pelos, aproxima novamente os animais. Fecha aspas. Ainda a questão do cérebro. Com relação ao peso do encéfalo, cai a balança do Sr. Bombarda para o lado do homem. Questão já debatida e da qual tratei em trabalhos anteriores e neste mesmo livro, e sem importância, como vimos. Eis a opinião de Topinard. Abre aspas. Não há diferença de sexo em relação ao desenvolvimento cerebral, e poderíamos até argumentar levando em consideração o que a anatomia comparada dá como verdadeiro progresso do cérebro. Na evolução cerebral, o cérebro da mulher é mais avançado que o do homem. Fecha aspas. O que há é o seguinte: a velocidade da evolução cerebral da mulher não é constantemente inferior, mas inferior, igual e superior, em determinados períodos, à velocidade da evolução cerebral do homem. E, para a superioridade do volume cerebral adquirido pós-nato pelo homem, concorre como um dos principais fatores a superioridade inicial adquirida na fase intrauterina. E ainda, a mulher tem uma psicose infantil e um cérebro também infantil porque, e só porque, foi submetida a uma seleção que procurou esse resultado. Fecha aspas. A mulher e a sociogenia, Tito Lívio Castro. A superioridade inicial e esse porquê e só porquê contradizem-se flagrantemente. O tipo humano legítimo, o tipo varonil. Abre aspas. A feminilidade, diz o Sr. Bombarda, é uma variação do único tipo humano legítimo, o tipo varonil. É uma variação de longa data, fundamente arraigada. Fecha aspas. Eis uma coisa que me deixou perplexa. Voltando aos tempos pré-históricos, encontramos e fazemos ideia do homem e da mulher com a mesma musculatura, a mesma selvageria, a mesma brutalidade, em gregários, nomadas, quase sem linguagem. Lutamos com as mesmas armas, a força física. Mas neste mesmo período, já o homem era o homem e a mulher era a mulher. Não havia um único tipo varonil legítimo ou um único tipo humano legítimo, o varonil. Todos os órgãos e as funções desses órgãos estavam em ação na mulher. Tinha a força e a selvageria do homem, mas, fisicamente, fisiologicamente, era mulher, está visto. Agora vejamos como houve variação do tipo másculo para o tipo feminino de hoje. Antes do período neolítico,
antes do homem domesticar o rangífer, o primeiro animal que o homem procurou domesticar e o conseguiu, foi a mulher. Era-lhe facilíssimo lutar corpo a corpo com os primitivos animais e tinha necessidade de quem lhe obedecesse, de quem o ajudasse com submissão. Lutou com a mulher, venceu-a, subjugou-a, domesticou-a. Distribuiu-lhe as ocupações, exigiu-lhe serviços, tarefas, castigou-a e repetiu o castigo brutalmente até que ela se deu por vencida e começou a admirar a força bruta. Ficou nas habitações, cuidando dos primitivos serviços domésticos e daí para cá, todos sabem o resultado desse atentado à liberdade feminina e da submissão, do servilismo, da falta de caráter dos escravos, dos tutelados, dos subalternos. Isso pelo lado moral. Pela parte física propriamente dita, a função desenvolve o órgão. É uma lei biológica. As suas formas, o seu corpo, as dimensões dos seus membros, todo o organismo, não estando mais afeito às lutas corpo a corpo com os homens, nem com as feras, foi adelgando, os músculos diminuindo em força e aumentando em delicadeza. Sentiu-se protegida e tornou-se preguiçosa, comodista, e não tendo problemas sérios a resolver, não precisou do cérebro. Mas, quanto a haver pertencido a um tipo humano, um tipo legítimo, um tipo único varonil, não sei de outra explicação. O que nos diz a opinião insuspeita de Tito Livio Castro é que a inferioridade feminina é constante no presente, no passado humano. A evolução nos primatas é masculina. Nos antropóides, como o Homo sapiens, o sexo masculino tem mais cérebro. Nesse caso, nem houve absolutamente dificuldade alguma para o homem primitivo subjugar a mulher primitiva. Foi a sua primeira presa. A inferioridade feminina é constante no presente e no passado humano. Raciocinando ainda com Tito Livio Castro, se o tipo masculino passou por mais variadas transformações e adaptações cerebrais que o feminino e, como a inferioridade feminina é constante no presente e no passado humano, não se pode admitir que o fenômeno embriológico tenha sua causa determinante em alguma condição social dos primitivos tempos da espécie. A craniometria aplicada aos antropóides dá os mesmos resultados, demonstrando assim tratar-se de uma herança na ordem dos primatas. O estudo minucioso das espécies zoológicas, mostrando nos tipos caracterizados por igualdade de evolução nos sexos ou por superioridade feminina, refuta, previamente, a opinião de que se poderia formar de que a inferioridade feminina é um colorário da diferenciação sexual. Por outro lado, a maior evolução cerebral é um caráter perfeitamente distintivo em relação ao sexo. Caracteriza quase tanto o sexo masculino como as glândulas mamárias o sexo feminino. Eis como tudo é falho e incompleto. Das hipóteses sem demonstração, fazem princípios e enunciam teoremas e colorários imaginários, servindo a opiniões suspeitas e interesses pessoais. Se o cérebro caracteriza o homem, como as glândulas mamárias, a mulher, por que então não admitirmos a hipótese de que são característicos dos sexos colorários da diferenciação sexual? Mas tudo não passa de hipótese. E o que está provado é que a mulher, não tendo precisado do cérebro, teve um órgão que se atrofiou pela inutilidade, e que a atividade intelectual aumenta o poder mental tanto no homem como na mulher. Está provado que o negro da África deu o cérebro do francês de hoje. Chouret, Romain Rolland, Anatole France, Barbusse, etc., além de Madame Strahl, George Sand, Clémence Royer e até Madame Curie. Assim sendo, que coisa impede a elevação da mulher até o homem? Ou o desenvolvimento da mentalidade feminina? Só há uma objeção: o comodismo, a indolência,
os hábitos servis da mulher de hoje, selecionada em vista desse mesmo objetivo, a escravidão e a tutela social. Poderíamos ir mais longe. O que chamam de inferioridade? A diferença? O papel dos pais é absolutamente equivalente na fabricação do embrião. Félix Le-Dantec diz que o papel dos pais, sob o ponto de vista hereditário, é absolutamente equivalente na fabricação do ovo, do embrião. Assim, não se cogita de uma continuação de um ser em um ser humano. Então existe uma colaboração equivalente de dois seres diferentes. Fecha aspas. Como então a superioridade do sexo masculino pode ser memória orgânica, se também os embriões masculino e feminino são absolutamente iguais, se não têm sexo ou, mais exatamente, se têm ambos os sexos? Como é que a memória orgânica deixa escapar um gênio? Se a inferioridade do cérebro feminino contribui para a degenerescência da espécie sob esse ponto de vista, Tito Livio, ou, pelo menos, se impede o máximo desenvolvimento, se a sua incapacidade craniana e psicológica é um fato, e se esse fato tem importância no nascimento do novo ser, se pode atuar no organismo novo, não seria natural que a humanidade, no estágio em que está, com suas mulheres de cérebro infantil, não pudesse gerar um Edison, um Tarde, um Topinard, um Binet, uma Montessori, um Broca, um Poincaré, ou mesmo um Bombarda, porquanto a pressão feminina exercida para o mínimo o impediria? Sim, concordo, já que a inferioridade feminina deve exercer influência no embrião, mas também não é a superioridade masculina que promove o aparecimento dos gênios ou dos talentos. Quais foram os ancestrais de Homero, de Hipáfia, de Sócrates, de Dante, Victor Hugo, Georges Sand, Courrier, Clément Royer, de Comte, de Chouret, Rousseau, Michelet, Racine, Molière, Corneille e etc. Para não falar senão nos exemplos clássicos. Contentar-me-ia com o saber da influência ancestral masculina, pondo de parte a influência materna deprimente. A ciência oficial não explica o aparecimento do gênio e afirma presunçosamente coisas absurdas, não comprovadas. Decretar peremptoriamente o que não está provado experimentalmente equivale a negar em absoluto o que escapa à nossa compreensão ou o que está além da mentalidade curta dos idiotas e presumidos sob o rótulo da ciência oficial. Não é assim que se consegue chegar ao conhecimento da verdade. O papel do cientista deve consistir em agrupar fatos, observar, catalogar, formular hipóteses e esperar. O Sr. Bombarda, ou a opinião por ele sustentada, discute com a mulher o que deveria discutir com a massa, com a mediocridade. Diferentes são as naturezas excepcionais, os anormais superiores e inferiores. Cai em contradição observando a, abre aspas, desigual resistência dos dois sexos à imitação das práticas criminosas, de fatos, enfim, em que se vê a mesma mulher ser hoje uma criminosa de ínfima espécie, amanhã uma esposa dedicada e terna mãe. Fecha aspas. Nesse caso, psicologicamente, a mulher representa a variedade e o homem, o tipo. Mais baixo afirma haver nela, abre aspas, certo grau de anomalia mental que a torna meio antagônica com o ambiente social, fecha aspas. Digamos de passagem, ambiente social para o Sr. Bombarda é ambiente masculino.
Abre aspas, a degenerescência que resulta de uma construção cerebral defeituosa representa-se pela ausência ou diminuição da faculdade de adaptação ao meio, fecha aspas. Se ela não se adapta ao meio e, psicologicamente, voltou a ser o tipo, como é que, abre aspas, o homem faz dela o que quer, como se torna ela maleável ao mínimo sopro do homem que a domina pelo amor que ele lhe consagra. Fecha aspas. Pelo sentimento faz-se da mulher quanto se quer, uma criatura desprezível, uma criminosa ou uma heroína. Fecha aspas. E é o mesmo professor quem fala da, abre aspas, impotência do exemplo e da educação viciosa perante organizações bem conformadas, fecha aspas. O que é grande verdade, e cita exemplos. É o caso de se lhe perguntar: há ou não mulheres de organizações bem conformadas, rebeldes às influências externas? E podem nascer organizações bem conformadas de pais degenerados? A hereditariedade o explica? O próprio autor põe em dúvida o absoluto da hereditariedade e não há remédio se não colocar um ponto de interrogação diante de tais fatos. Todavia, atira sobre nós o anatema formidável. A mulher foi escrava em todos os tempos, é preciso repetir. Como exigir dos escravos as virtudes e a desenvoltura dos homens livres? A literatura dos almofadinhas, dos faceira, a literatura dos bois de Boulogne, dos boulevards, das avenidas, não se empenha em conservá-la irresponsável, dependente? O homem lá quer saber para a esposa uma mulher de alma incorruptível? Não! Ele a deseja sempre com o pé no abismo. Deseja-a frágil, inocente, vigiada, leviana até, para crescer no seu papel de protetor, de guarda, para aconselhar, para ser respeitado, temido, influência ancestral, lembrança do gineceu e do harém. O homem tem em si, de permeio com suas múltiplas e antagônicas naturezas, uma alma de sultão e sonha eternamente com o paraíso de Maomé. Parece que foi Max Nurdo quem observou. Em Paris, as mulheres são delineadas, esculpidas, feitas sob os moldes dos poetas, dos escritores. Os almofadinhas da literatura não visam exclusivamente a glória dos boudoirs galantes. Os homens têm tido por objetivo conservar a irresponsabilidade feminina, a eterna futilidade do sexo, porquanto assim é mais fácil comprá-la com bombons, rendas, leques e pérolas. É-lhe agradável, sob todos os aspectos, carregá-la ao colo como crianças, enganá-las com alguns metros de seda ou uma jarra de Sévres ou um gobelin e brincar com quantas crianças lhe seja possível. Quando a mulher pensar, será mais complicada a situação e o homem não se quer dar ao trabalho de examinar se essa situação traz ou não mais bem-estar, mais beleza, mais encantos na vida dos casais. É egoísta e vê num círculo limitado quando se trata do seu maior interesse, e dizem que as mulheres é que veem o horizonte muito curto, de ideias estreitas. Esse fato só pode ser apreciado pelos homens superiores, pouquíssimos, aliás. E a verdade é que encontramos no nosso caminho muitos deles que se interessam pelas nossas reivindicações, que aceitam todas as nossas ideias e até pregam-nas com entusiasmo. Todavia, em determinados casos, quando podem ser feridos nos seus interesses próprios, eles são por nós, porém, com restrições. Todos sabem que os gregos do tempo de Sócrates e da envergadura de um Xenócrates, de um Demóstenes, educavam as etaras, ou etárias, para a volúpia da alma, para os altos torneios da inteligência, e adoravam-nas, divinizavam-nas.
A muitos não pode ser dado sentir o que vai ser a sociedade futura quando a mulher reunir os 3 aspectos da educação completa. A mulher intelectual, para as delícias do espírito, mulher perfeição das formas, para a perpetuação da beleza física, mulher sentimento, força, moral, para a escalada do coração. Vem apenas a forma, a matéria, as curvas sensuais, o sexo e nada mais. E se ao menos a arte dessa gente plasmasse mais bela forma envolvendo essa vibração num véu da fantasia idealista, ainda vá. Mas nem arte para massacrar o instinto. Bombarda fala da, abre aspas, falta de vigor cerebral que põe a mulher em nível muito diferente do homem, fecha aspas. E de onde provém a falta de vigor cerebral? Não será dos séculos de escravidão, da falta de educação ou da deseducação a que a submetem? Se puséssemos numa ilha, numa cidade fechada, certo número de crianças, meninos e meninas, e os educássemos contrariamente ao que se faz. Os homens para o serviço doméstico, para obedecer, e as mulheres para o serviço oficial, para a intelectualidade e para mandar. No fim de algum tempo, o cérebro do homem não se modificaria para inferior? E isso agora, depois da superioridade pretensiosamente indiscutível do Sr. Bombarda, enquanto a mulher foi inferiorizada desde o seu nascimento das costelas de Adão. E então veríamos a mulher cogitando de coisas sérias, de problemas sociais, e aqueles homens se preocupando com as pequeninas minudências da vida, futilidades, briguinhas e arrufos, mexericos e tudo mais quanto atribuem à mulher. Mas não é preciso ir tão longe. O tipo almofadinha aí está, ao nosso lado, brunindo as unhas, fazendo massagens no rosto e nas mãos, pondo cremes e pó de arroz, de olheiras, nevróticos, histérico, sem ter sido criado segundo a hipótese formulada. Continuemos com o Sr. Bombarda. Abre aspas. Se alguma vez, pela energia do espírito, a mulher consegue levantar-se, é só depois que a vida sexual tem cessado. Só então também. A sua organização física tende a aproximar-se da do homem, pela forma e numerosos caráteres. E é por isso que, desde muito, penso que depois da menopausa, a mulher é um homem. Fecha aspas. Outra observação inexata e capciosa. Tudo quanto a mulher tem feito de enérgico, de viril, é dos 30 aos 50, salvo exceções. Ainda acrescento. Na vida moderna, a ação energética da mulher começa aos 20 anos. Agora, as velhas, sem os ciúmes dos maridos, sem o receio da maledicência, viajam, adquirem energia de maneiras e de linguagem. Têm certas regalias que as moças não podem ter. Subjugadas pelo peso secular dos preconceitos sociais, pelo olhar severo dos pais, pelo zelo dos maridos, pelas exigências dos filhos, a eterna tutela. Depois de velha, a sua ausência, a sua liberdade de ação é não só tolerada, como até muito desejada. Uma observação me ocorre. No Rio, os maridos e irmãos zelosos não admitem sua mulher, sua irmã, só, nos lugares da elite, na avenida e etc. E às vezes, quase sempre o pretexto é o tomar o bonde, o desastre de automóvel, enfim, todos os perigos em uma grande cidade movimentada. No entanto, descem e sobem dos bondes e andam sós por toda parte, entre os automóveis e caminhões, as avózinhas trôpegas, as velhinhas encarquilhadas, e quantas vezes algumas delas se perdem e os jornais dizem, com a linguagem viril dos garotos fortes, depois de velha, voltou a ser criança. Abre aspas. Qual o nome feminino célebre nas ciências ou nas artes, na música, na pintura ou nas letras?
Um século inteiro de liberdade feminina e só dá a miserável penúria como última medida do cérebro da mulher. Fecha aspas. Finaliza o autor, abre aspas, este rápido estudo que não é inútil digressão. Fecha aspas. Nem ao menos cita as inúmeras exceções, e não tem grandeza no ânimo para afirmar que em ciência não há exceção. A exceção, repito, é a confirmação de uma lei desconhecida para o cientista. As exceções femininas provam que a mulher se faz por si mesma e, para isso, precisa acotovelar os preconceitos e voar o pensamento para além das pequeninas minudências, da vida, das futilidades sociais. É o arroio, o desassombro, a revolta. Nunca o homem educou a mulher senão para o seu gozo. E desde uma Hipáfia de Alexandria até uma Blavatsky, a uma Courrier, mulheres assombrosas atravessando toda a escala das matemáticas, das artistas pensadoras que já se contam por muitos números. Todas elas se educaram e se desenvolveram por esforço próprio, dando muitas vezes, quase sempre, um empurrão formidável nos prejuízos sociais. Sim, foram exceções. Mas os homens, quando perguntam pelos nomes célebres femininos, não discutem com as exceções masculinas? Também se contam pelos dedos os nomes dos gênios e dos talentos masculinos. Não são a maioria. Em maior número? De certo. Nesse caso, a mulher apresenta vantagens. Para eles, a liberdade, as escolas, todas as facilidades, para ela, gineceu, a escravidão doméstica, sob todos os aspectos, o ridículo, a sociedade na sua sabedoria masculina, ou melhor, os homens, na sua sensatez, decretaram a inferioridade da mulher e sob o pretexto de que ela é mais pura. A liberdade não exclui a pureza. Exigem seu recato, que seja pouco vista, que respeite a voz do mundo, que tenha receio do que possam dizer. Enfim, amarraram-lhe a razão, fizeram-na prisioneira social. No fim de alguns séculos, quando ela procurou a sua lógica, o senso, o raciocínio, estava paralítica. E se lhe ataram a razão, deram asas à sua imaginação, deixaram-no adejar pelo mundo da fantasia e bordaram a sua vida com lantejoulas brilhantes, púrpuras e veludos e camafeus, e dessa espécie nasceu a melindrosa. Que querem? Foi obra do homem na sua sabedoria infinita. Agora exigem os Bombarda que num século inteiro de liberdade feminina, e que liberdade! Surgissem nomes e nomes de mulheres ilustres. Como cientista honesto, não tem o direito de exigir de um século a última medida do cérebro. Quantos séculos serão precisos para que ela acorde dessa letargia? Quantos séculos ainda para que aprenda a pensar e descubra o mistério do eterno feminino? E é o mesmo Senhor quem nos fala da escravidão disfarçada em que vive a mulher casada, tantas vezes agravada por sevícias e maus tratos que o beijo da hora seguinte vem fazer esquecer. Eu não discuto com um homem apenas, com o Sr. Bombarda, com Lambroso, com Ferri. Protesto contra a opinião antifeminista de que a mulher nasceu exclusivamente para ser mãe, para o lar, para brincar com o homem, para diverti-lo. O Sr. Bombarda foi o pretexto. Ser mulher é missão, porém não é profissão. E a mulher, que não pretenda tirar do lar assim como ao homem, não está inibida de pensar. Ser mãe, ter um lar,
Não pode ser fato antagônico com o idealismo consciente, com a vida do espírito, com a escarpada para as mais belas aspirações. Como estamos longe do grande ideal! Todavia, o otimismo regenerador dos apóstolos da sociedade nova divisa ao longe, esse tipo de mulher perfeita, encaminhando as sociedades para os novos arrebóis de alvorada precursora entre os dilúculos de agonia de uma civilização decadente e os hinos de rebeldia de outra civilização que vem nascendo num batismo de fogo. Depois de impresso este capítulo, recebi a opinião de Roquete Pinto, por mim solicitada, a respeito da tão decantada superioridade intelectual masculina. Esta carta é, de antemão, a resposta aos criticoides de monóculo ou óculos de tartaruga, almofadinhas da imprensa melindrosa, autores de versinhos chorosos e sensuais e que se arvoram em críticos de obras sérias, quando a sua vida séria se passa nas portas das confeitarias a ouvir jazz band, no cinema ou nos bailes dos hotéis elegantes, críticos que só entendem de colos ou de pernas, de futurismo ou de esporte. E se nomeiam julgadores de obras feitas, pensadores de última hora, sem nunca haverem produzido senão versinhos de pé quebrado ou idiotices, ao sabor do público medíocre, os tais que detestam as mulheres pensadoras, os que as consideram ridículas ou odiosas, os que encontram palavras desconexas nos seus escritos meditados, os que lhes arrancam frases soltas para fazer espírito. Rio de Janeiro, 12 de maio de 1924. Minha senhora, sua carta do dia 2 do mês corrente, ontem recebida, chega em ocasião de intenso trabalho e sérias preocupações. Não posso só por isso dar a esta resposta a amplitude do meu desejo. Quero, porém, manifestar a Vossa Excelência uma prova do muito que estimo a sua brilhante ação pela cultura nacional e, mesmo resumindo as questões tratadas, espero dizer-lhe em poucas palavras o que penso a respeito dos assuntos sobre os quais lhe parece de alguma utilidade a minha desvaliosa opinião. 1. A diferenciação cerebral nos tipos masculino e feminino é um fato perfeitamente biológico em todos os primatas. Não implica nenhuma superioridade de um sexo sobre o outro, conforme se verá em seguida. 2. Não posso deixar de reconhecer que a espécie humana se encontra diferenciada em raças estabelecidas claramente por caráteres biológicos indiscutíveis. Basta lembrar a Vossa Excelência que, ao nascer, japoneses e escoceses têm ambos 50 centímetros de estatura. Na idade adulta, o primeiro apenas atinge 1,58 m, enquanto o segundo se apresenta com cerca de 1,74 m. Por quê, se não fora o crescimento condicionado por fatores biológicos diferentes? Mas penso também que no mundo moderno, os supremos interesses da espécie exigem que os grupos humanos sejam considerados principalmente à vista dos seus caracteres sociológicos, que são determinantes dos povos. Não há mal nenhum em que um povo seja formado por diversas raças. Essa é mesmo a regra do mundo moderno. Há raças humanas ainda puras? Perfeitamente, mas não na Liga das Nações. 3. A inteligência da mulher não é inferior à do homem, é diferente. E se é verdade que, postos em confronto lado a lado, o cérebro masculino pesa mais que o feminino, isso é simplesmente devido à preponderância da altura e do peso total do organismo que ele faz parte. Mas o que a antropologia tem realmente apurado é que, proporcionalmente à sua estatura e peso de seu corpo, a mulher tem de fato tanto ou mais substância cerebral que o homem. O próprio Broca,
que em 1861 acreditava que a mulher fosse um pouco menos inteligente que o homem por ter menos peso cerebral absoluto, já em 1879 mudava de opinião, declarando que a aparente superioridade intelectual do homem era resultado puramente da educação particular, que a mulher, em geral, não recebe. 4. As opiniões do conhecido médico português Bombarda são absolutamente insustentáveis, paradoxais e ilógicas. Incontestavelmente, o tipo feminino aproxima-se muito mais do tipo infantil, mas, em compensação, diferencia-se muito mais do tipo simiesco. Aceito plenamente a opinião autorizada de Havelock Ellis: a mulher é mais criança e o homem é mais macaco. Que lhe parece superior, minha senhora, criança humana ou adulto símil? Eu, por mim, não hesito. O resto do que escreveu o psiquiatra português é um amontoado de frases impressionantes e sem lógica e sem ciência. Por que só o óvulo escapou no grande desastre biológico que é, para ele, a mulher? Não lhe parece que, pelo menos, a diferenciação do aparelho galactogênio deveria escapar daquela terrível sentença? Não lhe parece, minha senhora, que os seios da mulher, sem os quais o tal tipo superior, ainda que vingasse o óvulo, feneceria ao nascer, não lhe parece, deveriam ser também excluídos, mesmo aceitando o desastre? A partenogênese humana, que o ilustre e pranteado Yves Delage já aceitava, há de ser, talvez em dia bem próximo, realidade verificada para resgatar o que tem sido usurpado à mulher. Porque a verdade perfeitamente científica é esta: a natureza nela fixou o mais decisivo característico da espécie. O homem revoltado, diz Havelock Ellis, tratou de dominar a natureza e com ela a companheira. Quem sabe o que poderá produzir, uma vez livre, esse tipo sem taras simiescas? Desde já, o que sei, minha senhora, é que se a mulher não criou a Divina Comédia e nem descobriu as leis que obedecem os mundos a rolar pelo infinito, dela nasceram Dante e Kepler. Há tanta coisa a descobrir na espécie humana. Como se gera e cresce e morre o pensamento, e como vive a maioria. Quem sabe se aos gênios femininos que hão de surgir, quando o meio social reformado o consentir, não está reservada a solução dessas questões que os gênios masculinos até hoje não conseguiram decifrar. Eu creio na mulher, minha senhora, que irá aceitar os protestos de autoestima e consideração. Roquete Pinto.